Oi, eu sou a Ana, este é a Vida Poema e eu estou com a minha roupinha aqui de dança porque este é um vlog. Acabei de chegar em casa e eu decidi postar com menos regularidade aqui no canal, mas coisas que eu realmente quero compartilhar. E eu quero muito compartilhar a reta final do Grande Sertão Veredas. Estou esperançosa de que é a reta final. No momento eu estou na página 330 e o texto em si termina na página 435. Então, ele tem 105 páginas para terminar esse livro e eu vou compartilhar com vocês essas experiências finais. A gente agora está no dia 21 de maio. Eu espero conseguir terminar nesse restinho de mês. Tomara. Esse livro aqui tá na minha lista de 30 livros para ser lido antes dos 30. Então, assim, quando eu terminar ele, vai meio que abrir um espaço mental muito grande, porque ele é muito difícil, gente. É um texto difícil. Acho que o livro mais difícil que eu já li na minha vida. Tá que eu não leio, assim, já li muitos livros, mas a maioria dos livros que eu li são livros de, vou dizer, pouco esforço de entendimento. Muito bons, mas muito fáceis de você entender e compreender o que tá no texto. Grande Sertão não é bem assim, por quê? Primeiro porque a minha maior dificuldade com ele é que não tem capítulos. É só uma grande narrativa. A pessoa tá contando pra alguém uma história. A pessoa, o protagonista, se chama Riobaldo. E o Riobaldo, ele vai criar palavras novas e a pontuação, o jeito de construir as frases não é o jeito tradicional que a gente tem aí do português perfeito entre aspas. Então, assim, é um desafio. Mas aqui a gente vai acompanhar uma história muito interessante dos jagunços ali pelo que eu entendi, na região de Minas Gerais e de Goiás, que é onde eu moro hoje. Eu sou de Minas, moro em Goiás. E foi muito interessante porque acabou que convergiu com a outra leitura que eu tô fazendo de não ficção. Isso, história real. Que eu tô lendo uma biografia de um dos primeiros missionários que veio pro estado de Goiás. E um dos problemas que ele enfrenta, né, que ele cita durante a narrativa dele, no século passado isso, tá, gente? É a presença dos jagunços. Eu falei, meu Deus, que crossover mais inusitado. Mas enfim, depois eu falo mais sobre isso, porque esse é um livro que eu também não terminei ainda. Dito isso, o Riobaldo é um personagem muito interessante, por quê? E vai ter spoilers nesse vídeo, já aviso. Aqui a gente vai ter uma questão de um pacto fáustico. O que é o pacto fáustico? É alguém que fez um pacto com o demônio. Fala de missionário, depois fala pacto. Mas o que acontece, gente? Não é um clichê, mas é um esquema, uma narrativa, um enredo. Boa palavra, é um enredo da literatura que sempre gera uma reflexão muito grande, né? Tem o Fausto, obviamente, do Goethe, e aí a gente tem muitos outros livros clássicos que seguem essa premissa. E aqui eu achava que o Riobaldo ia contar pra gente quem fez esse pacto, né? Que não era ele, que era algum dos inimigos dele. Só que pelo que eu entendi aqui, mas nas últimas 50 páginas, aparentemente foi ele que fez esse pacto. Mas não é uma coisa tipo, mística, não. Ele meio que teve uma sensação e uma coisa ali da natureza. E é isso. Eu não sei o que vai rolar. E, enfim, eu também não sei se eu entendi, tá, gente? Isso aqui é um livro que precisará ser relido e eu precisarei de apoio intelectual para compreender a história como um todo. Mas a gente tem esses personagens ali principais nos bandos dos jagunços, vários já morreram, entendeu? Acontece muita coisa horrível, horrorosa, entendeu? Aqui nas primeiras páginas tem uma questão de canibalismo, pra vocês terem uma ideia aqui. Acabam que eles matam lá um macaquinho e comem um macaquinho, depois eles descobrem que não era um macaquinho coisa nenhuma. Pra vocês terem uma noção. Então, não é um livro que eu vou indicar pra você. Eu tô lendo isso aqui, gente, primeiro porque, não sei se vocês conhecem, mas tem o Ictus Podcast. Inclusive, eu tava acompanhando o cronograma deles, mas foi com Deus, tá? Inclusive, essas divisões que tem aqui é do cronograma deles, mas eu não consigo ler um por semana. De forma alguma, eu tô meio que lendo uma divisãozinha por mês, se for ver, e sendo generosa. Mas eles são meio que um clube feito por cristãos, mas que vai discutir literatura, então eu achei muito interessante. Mas eu acho que antes disso eu tinha posto ele na minha lista, eu não lembro. Eu sei que tá no livros pra ler antes dos 30, vou ler.
E eu indico caso você tenha esse interesse em literatura clássica mesmo. E no sentido de você entender a construção textual que o João Guimarães Rosa tá fazendo. Porque, meu Deus, como deve ter sido difícil escrever isso aqui. Porque, gente, você escrever uma coisa, entre aspas, corretamente, já é difícil. Mas você criar uma narrativa que faça sentido, e faz sentido, né? Eu que não entendi muitas coisas. É muito difícil e, tipo, ele traz um linguajar para o texto impresso, escrito, que vai remeter à fala. Se você lê em voz alta, é mais fácil de entender. É o que eu tô fazendo nas partes mais difíceis. Então, é um gênio. Acredito que lá de Minas Gerais, da minha terra. E eu quero depois começar um outro projeto de, tipo, ler um livro por estado. Vamos ver. Vamos ver se esse aqui vai ser o representante de Minas. Vou pensar. Dito isso, eu volto quando eu, ler mais um pouquinho. Aqui no momento, o Riobaldo, ele se tornou líder do bando dos jagunços. E aí, agora, a reta final, vamos ver o que acontece. Eu não falei dos outros personagens, né? Tem o Diadorim, que ele e... Riobaldo e Diadorim têm uma relação... Não sei dizer se é uma amizade, se é... Entendeu? Porque o Riobaldo tem uma noiva no sul, não vou lembrar o nome dela. Mas ele tem essa noiva, mas ele tem uma conexão muito forte com o Diadorim, que começa ainda na infância deles, que eles se encontram, enfim. E aí a gente tem essa Otalícia, que chama a noiva dele, tem o Riobaldo, tem os líderes ali, o Medevaso, esqueci o nome do outro. Mas eles têm um cara que eles querem matar. O Diadorim quer vingança, porque esse cara, acho que ele matou o pai dele, uma coisa assim. Memória, gente, eu tô lendo esse livro já deve ter um ano. Então, assim, minha memória não tá tão boa. E aí, Zé Bebelo, será que é o nome do vilão? Eu vou anotando assim, gente, nas margens, o que eu entendi do texto. E aí eu tenho que ir voltando pra ir lembrando. Aqui. Eu tenho que ir voltando pra... Não porque eu não lembro, na verdade, né? Aí eu vou lendo as minhas próprias anotações pra eu não ficar tão perdida. Então, se você não é a pessoa que anota livro, boa sorte, tá? Compra um caderninho só pra Grande Sertão pra você ir se... pôr num próprio guia, né? Pra você não se perder tanto. E é isso, volto em breve. Continuando aqui o vlog de Grande Sertão, só pra falar que eu li muito pouco desde a última atualização. Eu não lembro em qual ponto a gente tava lá, mas eu tava achando que Riobaldo não tinha feito pacto porque ele não acreditava que existia forças malignas. Esse óculos tá bem torto, Deus no comando, vocês que lidem com isso. Mas, nas últimas páginas que eu li, enfim, ficou meio ambíguo, meio que como se ele estivesse lutando com uma força maligna interna, e o Diadorim parece que reparou nisso e meio que deu uma refreada nele pra que ele não matasse uma pessoa. E nossa, gente, eu tive um alívio tão grande, e eu acho que, né, no outro, eu não sei se eu falei disso no outro vídeo, mas tem um momento ali em que aparece uma mocinha e ele tá, sabe, meio interessado por essa mocinha, e ele pensa que se ele matasse o avô dela, ele podia ficar com ela, e no fim ele não faz isso. Então, assim, a gente tá ali numa reta final em que o Riobaldo tá numa posição de muito poder, em que ele não tá falando mais tanto sobre as coisas que eu vou dizer assim, as coisas que ele ama, as pessoas que são caras pra ele tá muito focado ali na vingança. Toda hora ele fala dessa vingança, que eu acho que nem é uma vingança dele, é uma vingança do Diadorim. E é isso, ele tá bem sanguinário. Até porque ele virou líder dos jagunços ali, né, do bando. E eu não sei, não faço ideia de como isso vai terminar. Como eu disse, eu queria finalizar a leitura antes que acabasse o mês de maio. Na minha cabeça eu tenho que falar todos os meses do ano pra ter certeza se é maio ou março, mas é maio. Mas não vai rolar. Então, se você tá vendo esse vídeo em junho, é porque eu terminei em junho. Se você tá vendo em julho, é porque eu terminei em julho. E por aí vai. Não sei quando vai dar. O que é triste, eu estou nas últimas 100 páginas exatas. E eu sei que se fosse um livro Young Adult, se fosse uma comédia romântica, eu leria 100 páginas em 1 hora.
mas não é o caso. Então a gente vai devagar e sempre até finalizar. Até o momento, gente, eu acho que sim, é um livro muito essencial da nossa literatura e é um livro muito desafiador. Não é o que você vai pôr criança no ensino médio para ler adolescente, porque se isso acontece, eu acho que não, porque é muito complexo, de verdade. É um livro pra gente ver a genialidade do Rosa e sabe, porque ele faz construções muito interessantes e quando você vai lendo em voz alta, você vai entendendo muito melhor o texto. Mas ao mesmo tempo, o jeito que ele encaixa as palavras pra explicar, né, pra emular a forma como as pessoas falavam, é muito interessante. É difícil sim de entender. Quem fala que não é, tá mentindo, tá querendo se fazer de muito inteligente. Mas, por mais assim que não seja, meu Deus, que literatura prazerosa de se ter, né? Que leitura prazerosa de se ter. Eu acho um clássico importante da gente ler como, enfim, se você tem interesse em literatura, se você gosta de escrever, como estudo mesmo, sabe? Realmente ir anotando, indo vendo como ele construiu essa história, como ele narra essa história. É bem interessante. É isso. Tô aqui em estado de morrendo de sono. Mas hoje é sexta, amanhã sim, pela manhã eu tenho compromisso à tarde, domingo eu tenho compromisso. Tá uma loucura a minha vida, gente. Voltei de viagem e assim, eu não tive um fim de semana de descanso, mas quem sabe ano que vem. Mas quero, antes de dormir, ler pelo menos 2 páginas. É pelo menos um pouquinho, 20 minutos. E aí eu vou atualizando vocês, mas é meio difícil, porque primeiro, minha memória é ruim, segundo, meio que não acontece tanta coisa. Eles estão ali numa região em que tá um momento de paz, mas o Reobaldo teve até uma reflexão interessante sobre isso, que depois talvez eu fale sobre, mas como que as pessoas procuram a guerra de certa forma, sabe? Então eles são um bando ali de jagunços, de pessoas que eles são fora da lei, né? E o que ele falou no último momento ali, não sei se foi ele, mas alguém falou que eles estão num lugar que é bem árido nesse sentido, as pessoas não têm o que dar, então não tem nem o que você surrupiar. Então, alguém sugere que eles saiam ali daquele sertão e vá para uma região com mais vilas, para que eles possam aí sim voltar ao saqueamento e tudo mais. Enfim, esse é o ponto em que estamos. Mas eu acho que o pior, de mais escandaloso e terrível do livro já se foi, porque afinal de contas é ali nas primeiras 100 páginas que a gente tem aquilo que eu já citei, né? Que é o mais chocante. Aquilo é o mais chocante do livro, tá, gente? E como eu disse, a gente não tem nenhuma manifestação sobrenatural, não é um livro desses, né? Eu acho que é mais um livro realmente, se você tem vó ainda e uma avó que é dessa região, talvez ela conte histórias bem parecidas nesse sentido. A minha avó conta histórias parecidas que o do Reobaldo, claro, ela não era uma jagunça e ela estava ali na região de Minas Gerais, né? E eu acho que a história se passa mais ali, enfim, nesse meandro ali pelo centro-oeste, sobe mais um pouco, mas enfim. Mas o jeito que ela conta e as histórias de assombração que ela conta e ela jura que ela já viu lobisomem, esse tipo de coisa. Se você tem uma avó mineira ou uma bisa mineira, você provavelmente já ouviu histórias semelhantes a essa vibe do Reobaldo de ter esse contato com o sobrenatural, mas é um contato que não é algo concreto. É sempre à noite, quando a pessoa já tinha pegado no sono, ou a minha avó, por exemplo, ela fala que ela jura que o pai dela cutucou com uma vara o lobisomem, sabe? Da janela, assim, da casa dela. E, enfim, podia ser só um cachorro, mas pra ela era lobisomem. Daí ela conta que um dia ela acordou e tinha uma assombração, assim, com a mão no rosto dela. Pode ser só paralisia do sono. Esse tipo de coisa, né, meu povo? Mas é algo muito cultural ali. Enfim, Brasil, né, afinal de contas, é bem da nossa cultura. Mas, né, o Rosa era mineiro, se eu não me engano. Faz sentido ele contar uma história que soe tanto como se fosse uma avó mineira, né? Contando, eu não tive avô. Um foi embora antes, sei lá, do meu pai saber andar direito. E o pai da minha mãe faleceu 10 anos antes de eu nascer. Então eu não tive avô, eu não sei. Não posso dizer, é uma coisa que um vô contaria.
Mas o que a avó contaria, sem dúvida. Inclusive, acho que é um livro que ela ia gostar. Claro, nas partes, minha avó é muito católica, nas partes mais assim, ambíguas do sobrenatural, ela ia fazer umas. Como é os ditados que ela fala. Enfim, nem sei, gente, porque eu não tô aí nessa veia tão católica, né? Não sou católica. Mas ela tem, né, as rezas dela, os santos lá que ela é devota, pois tem alguns momentos que ela ia chamar os nomes dos santos. Tentando aqui não ofender ninguém, gente, porque por mais que ela seja muito católica, eu não sei absolutamente nada da cultura e tudo mais. Mas basicamente é isso. Basicamente é isso. Nem sei se fez sentido, é porque eu tô com sono. Mas eu volto depois pra falar mais. Bom, gente, estou assim com essa carinha de doente, porque de fato estou um pouco, uma leve intoxicação alimentar. Daí eu aproveitei pra ler um pouquinho. A gente chegou aqui numa parte muito interessante em que fica ainda mais ambíguo essa coisa se ele fez um pacto, se ele não fez. Eu cheguei na página 350. E aí ele falou que é algo muito interessante. Ao que tropecei e o chão não quis minha queda. Eu achei isso legal porque ele fala que ele foi lá na encruzilhada e tal, e que ele não assinou nenhum contrato e, enfim, ele não acredita em um ser maligno existente. Eu sou um pouco nesse sentido crente mística, que eu não gosto de dar nome às coisas, né? Mas enfim, aí ele fala isso, mas ele diz, não tinha nada lá e não existe. O demo, ele fala essas palavras, mas eu vendi para alguém a minha alma. Mas como eu posso vender minha alma se ela não pertence a mim, ela pertence a Deus? E aqui a gente tá num ponto da história em que ele tá narrando toda essa jornada dele pra a pessoa ali. É um doutor, parece, e essa é toda a história, ele narrando a história dele pra essa pessoa, né? Por isso que é um longo diálogo. E aí fica nessa ambiguidade de que ele fala que o sonho dele ainda é ver uma igreja construída com colunas altas e brancas. Então, o que aconteceu, né? Até esse momento ali, pra ele ainda ter essa dúvida, ele ainda deixar isso ambíguo pra gente. E como que ele deixa, né, de ser esse líder ali do bando pra casar com a Thalícia, que nem tava ali no mesma região, que a Thalícia é do sul. E, enfim, creio que é essa reta final agora que a gente vai descobrir. Mas a gente tá no momento em que o Diadorim ajuda ele muito a controlar ali esse gênio dele que ele atribui ao maligno. E o bando em si respeita muito ele porque ele é sensato. E claro, ele ainda tá em busca ali da vingança dele, que nem é dele. E basicamente é isso. Já viramos o mês de maio, já estamos em julho. Hoje é dia 3 ou 4. Eu não sei, tô meio perdida. 3, 4 ou 5 de julho. E em minha expectativa durante todos os meses. Tem até aqui no final do livro um post-it de quando a Thaís começou a leitura, né? Tá escrito aqui que o início era dia 10/5, que o 50% era até o dia 24/5 e que dia 7/6 a leitura estaria em 100%. Do ano passado, não, eu acho que é o pessoal do Clube da Thaís, que agora ela tá no YouTube, leu esse livro em 2022, se eu não me engano. Então, e eu comecei a ler com ela, né, com eles. E até hoje eu não terminei. Aí cada mês eu falo, agora vai, e não vai. Mas, né, devagar e sempre, e eu volto aqui quando eu estiver um pouco melhor. Eu tô um pouco fraca, vou comer alguma coisa. E quando eu tiver mais coisas a dizer, talvez, quem sabe a próxima parte não vai ser eu já dizendo que acabei. A esperança é a última que morre. No fim das contas, um dia eu termino. Isso é um incentivo pra você que tá aí há mais de ano, tem livro fazendo aniversário na sua estante e você já começou a ler. Mas continue que um dia você termina, tá bom? Vamos persistir. Não, tipo, eu tô 2 anos com esse livro meu, Brasil. Não. Eu tô
ficando vermelha porque eu tô sentindo que eu tô ficando até vermelha, gente. Eu não terminei ainda, tá? Tem um nó assim no meu coração, tipo, caraca. Eu sabia que o Diadorim ia morrer. Tô até fraca, eu não sei nem o que falar. Eu vou terminar. Cara, eu não desconfiei hora nenhuma. Meu Deus, eu vou ter que reler o livro inteiro. Não tem condição. Que coisa mais triste, gente do céu. Que coisa mais triste. Tipo assim, como era antes, Diadorim morrer já seria triste. Eu já tava esperando chorar. Mas esse desespero aqui, meu Deus, eu tô muito triste. Eu não quero nunca mais ler nada da minha vida. Meu Deus. Gente, eu tenho tanta coisa a dizer. Então, super spoilers do final, tá? Eu literalmente acabei de acabar e tá, sobre a leitura como um todo. É um livro muito difícil. Eu acho que eu tô há 2 anos lendo, tá? E foi uma jornada e tanto que vale muito a pena. Então, se você não tem os spoilers, além do que eu já falei, né? Essa parte do pacto, né? Que ele faz, ele não faz, isso assim, é secundário, acaba sendo secundário, viu? E leia, sim, faça o esforço, porque vale muito a pena. Até, assim, eu já sabia que ia virar um livro favorito, porque ele te exige muito e ele te entrega muito, sabe? Ele te recompensa no seu esforço. Mas eu não tinha noção, tá? Do quanto que ia doer esse final. Eu sabia que ia doer, mas eu não sabia que ia doer tanto. Então você já sabe que alguém vai morrer, mas você não sabe quem é essa pessoa de verdade. Então agora, a partir de agora, super spoilers. Mas primeiro, vamos falar sobre Reobaldo de Dorim. Inclusive, deixa eu já até pôr o login aqui, pra ele ficar bonitinho. Durante o livro, gente, como é um texto difícil de compreender de verdade, e é um texto que, pra mim, a minha atenção às vezes ficava muito dispersa, então eu precisava voltar e reler, às vezes eu perdi algumas coisas. Mas eu sentia, né? Fica muito claro, e talvez isso aconteça porque o Reobaldo, ele tá narrando o que ele já viveu. Então fica muito claro que o sentimento entre Diadorim e Reobaldo é mútuo, entendeu? É recíproco. Então, eu achava em alguns momentos que alguma coisa a mais tinha acontecido e o Reobaldo só não tava contando pra gente a história completa. Mas quando a gente chega ali no final, é o único momento explícito que o Reobaldo demonstra o que ele sente. Antes da última guerra ali, que é o caos, ele fala... eu queria ir lá fora na luz pra ver seus lindos olhos. Aí Diadorim responde, não fala isso, tá de brincadeira, né, senhor? Eu não sei se eu destaquei essa parte. Mas, tipo assim, não fale isso, senhor. Uma coisa assim, sabe? Nossa, e aqui? Reobaldo fala pra gente, e antes disso até, que o senhor mesmo se prepare, porque ele tá narrando pra alguém. Que para fim, terrível, terrivelmente. Então, ele avisa pra gente. Eu não achei que ia ser tão terrível. Porque, assim, quando a gente descobre quem o Diadorim assim, é adicionada uma camada de dor maior pra mim, sabe? Porque até o momento, o Reobaldo, ele tava vendo aquele carinha, aquela amizade profunda que ele fica falando isso, sabe? Como um amor proibido. E aí ele tem a Otálícia, que é a noiva dele. Mas quando o Diadorim morre, e aí eu já tava chorando, entendeu? Eu perdi a morte dele, na verdade, porque o jeito que o Reobaldo narra é tipo, ele deixa de ver o Diadorim tava meio que lutando de faca ali com Hermógenes, né? Eu acho que é Hermógenes. E aí eu meio que perdi. Aí eu voltei e ele falei, tá, beleza, o Diadorim morreu. Comecei a chorar. Eu gostei muito de Diadorim. O Diadorim é tipo assim, ele tinha essa coisa da vingança. E ignore o carro que tá passando na rua do ovo, se vocês estiverem ouvindo, mas... Ele tinha essa coisa da vingança, mas ele meio que era como eu posso dizer? Ele segurava a alma do Reobaldo, sabe? E o Reobaldo
a questão dele é, ele fez ou não fez um pacto? Ele não sabe. Tanto que aqui a conclusão final é essa pergunta, né? Ele tá narrando pra gente que ele falou lá com que ela é quem perguntou sobre isso, né? Se ele havia vendido ou não a alma. E pra mim fica inconclusivo. Eu não sei responder. Não sei se é porque eu realmente não entendi o texto, porque tem isso, tá? É a minha interpretação de uma visão muito limitada desse texto. Porque eu achei complexo, eu, pessoalmente. Mas aí o Diadorim morre, beleza. E aí o Reobaldo, ele é meio que entra em colapso, assim. E eles ganham a guerra, né? Mas a que preço? E aí tem um momento ali em que a mulher, né, do Hermógenes, que tava de refém, manda trazer o corpo do Diadorim. Ela fala, traz o corpo daquele moço bonito dos olhos verdes. E aí ela vai limpar o corpo, ela manda todo mundo sair, fica só o Reobaldo. E aí a gente descobre que... Nossa, calma. Que Diadorim era uma mulher. Daí quando eu fechei o livro, e foi aquele momento que eu gravei, tá? Eu não consegui processar, porque eu comecei a relembrar tudo que a gente passou nesse livro. E pensando, cara, era uma mulher passando por tudo isso. É tipo assim, eu não esperava. Tipo, não esperava. A questão do afeto mútuo, a gente tem, né, ali, esses vislumbres na narração, mas em nenhum momento que eu me lembre, né, que em nenhum momento eu notei nenhuma pista de que Diadorim era uma mulher, gente. Aí, quando eu comecei a chorar, real, oficial, porque eu fiquei pensando assim, ela mandava ela falou, né, enfim, Diadorim falou pro Riobaldo mandar a pedrinha lá pra Otalícia, e eles conversavam sobre essa Otalícia, e Diadorim, na hora que ele respondeu o Riobaldo, não me fala esse tipo de coisa, né, eu pensei, poxa, o Diadorim não tá nessa, né. O Diadorim não, assim, é só amizade pro Diadorim, né. Mas aí quando é revelado que Diadorim era uma mulher, e aí tem uma cena muito triste. Quando Riobaldo descobre isso, ele fica desesperado, gente. De verdade. Ele fica desesperado. E aí, olha o que ele fala. Nossa, se eu chorar de novo, vocês me ignorem, tá? Porque é muito triste. Meu Deus, é muito triste. Não pelo Riobaldo. É muito triste pelo Diadorim, porque ele passou tudo isso pra conseguir a vingança e pra morrer no final. E morrer sem se permitir nenhum pinguinho de alegria, entendeu? Ai, olha. Eu estendi as mãos para tocar aquele corpo, estremeci, retirando as mãos para trás, incendiável. Abaixei meus olhos. E a mulher estendeu a toalha cobrindo as partes. Isso quando eles estão limpando o corpo. Mas aqueles olhos eu beijei. E as faces, a boca. Adivinhava os cabelos. Eu achei interessante, né? Essa forma como ele vai narrando, que adivinhava os cabelos. Eu interpreto como ele, tipo, descobrindo os cabelos, mexendo nos cabelos, né? Cabelos que cortou com tesouras de prata. Cabelos que, no só ser, haviam de dar para debaixo da cintura. Eu não sabia por que não me chamar. E eu exclamei, me doendo. Meu amor. Tipo, a gente nem sabe o nome, né, do Diadorim, o nome verdadeiro. Aí passa um pouco, ele vai falar mais sobre o processo ali de preparar o corpo pro enterro. E aí ele fala, ela tinha amor em mim. E aí isso me quebra muito, porque fala sobre como essa personagem... E aí vem, né, pra mim assim, ponto-chave do livro, que é tipo... que torna, talvez, um dos favoritos da minha vida, que eu vou ter que reler com dificuldade, porque é um livro difícil, mas eu vou ter que reler, porque olha o que ele fala. Quando ele descobre, né, ele vai, depois de muito tempo, assim, se recuperando, porque ele fica com febre tifoide, eu acho. E aí ele vai atrás da história, né, dessa mulher. E ele fala, da matriz de Itacambira, onde tem tantos mortos enterrados. Lá ela foi levada à pia, pro batismo, né? Lá registrado assim, em 11 de setembro da era de 1800 e tantos, o senhor lê,
de Maria de Adorina, da Fé Betancourt Marins, que nasceu para o dever de guerrear e nunca ter medo, e mais para muito amar, sem gozo de amor. Rezo o Senhor por essa minha alma. O Senhor acha que a vida é tristonha? Eu anotei assim. Eu acho. Cara, porque aqui ele já tá na velhice. E aí ele chega nessa conclusão de que ele ainda pode rezar. E ele tá ainda, né, nessa coisa, falando pra gente, ele fez ou não fez o pacto? E aí o compadre dele fala, tem cisma não, pensa para adiante. Comprar ou vender, às vezes são as ações que são as quase iguais. E aí ele fala, certo, o senhor vê, contei tudo. Agora estou aqui quase barranqueiro. Para a velhice vou com ordem e trabalho. Sei de mim, cumpro. O Rio de São Francisco, que de tão grande se comparece. Parece um pau grosso, em pé, enorme, amável, o senhor me ouviu. Minha ideia confirmou que o diabo não existe. Pois não, o senhor é um homem soberano, circunspecto. Amigos somos, não nada. O diabo não há. É o que eu digo se for. Existe, é homem humano. Travessia. Então a conclusão aqui dele é que ele continua a rezar. Ele tem essa conexão com Deus ali de... É uma conexão diferente, sabe? No sentido de que ele vai falando sobre o sertão. E teve isso também. No momento ali em que o Diadorim tava na batalha ali, na guerra, e o Reobaldo foi pro sobrado, porque ele era o chefe. O Diadorim mandou ele pro sobrado, porque eu imagino que se... Assim, já agora sabendo quem era o Diadorim, que se o Reobaldo estivesse lá, talvez o Diadorim não tivesse conseguido ir pra guerrear e conseguir essa vingança. E aí, eu tô assim, lembrando das coisas. Mas ele meio que tem um momento ali que ele acha que ele viu o diabo, e aí ele vai falar, é você, Sá? Ele não fala o nome, ele não consegue falar o nome. Ele pergunta, é você, sertão? E aí a gente tem essa pintura do sertão em alguns momentos, com uma coisa quase divina, que ele vai contando sobre, né, essas veredas, mas ali no finalzinho ele vai chamar o diabo e ele fala que o sertão seria o diabo. É uma coisa interessante. E é isso. Eu não acredito que eu acabei. Vamos tirar as marcações, né? Dá pra vocês verem. Tem em cinza, né? E em vermelho, porque o meu vermelho acabou. E é isso, gente. Finalizamos mais um livro antes dos 30 anos. Eu tô muito feliz, porque o meu aniversário é daqui 10 dias, de 29 anos. Então, esse aqui foi agora de desafios a gente tem. De livros difíceis, ainda tem Paraíso Perdido e A Divina Comédia, mas assim, Deus no comando. E eu tô impactada, é isso. Em resumo, eu estou impactada. Eu queria muito ter um amigo que já tivesse lido isso aqui pra eu poder conversar horas sobre toda essa história. Mas é isso, gente. Eu achei que esse vlog nem ia dar em nada, mas eu vou postar, porque... Só pra deixar registrado esse sentimento, assim, de... Eu tô embasbacada. Eu quero ler tudo que João Guimarães Rosa escreveu. Que Deus me ajude, né? Se todos forem difíceis assim, vamos ser um projeto pros 50, né? Leia João antes de completar os meus 50 anos. Mas é isso. Se você já leu esse livro, me conta aí suas impressões. Talvez eu tenha, sei lá... Enfim, porque foi um choque, tá? Eu não esperava, então me pegou muito desprevenido. Eu já choro com o livro, então ainda mais com um livro com um final triste. E com um final triste com um plot twist deste tamanho. Mas se você já leu, me conte suas impressões. Se você ainda não leu, mas quis ficar pelos spoilers, leia, tá? Vale muito a pena, especialmente se você gosta de ler. É um livro que te desafia, mas te entrega uma boa recompensa. Triste, mas uma boa recompensa. E se inscreva no canal, a gente se vê em breve, eu acho. Até a próxima, até mais tarde. Eu tô muito triste. Eu sei, eu já tinha encerrado esse vlog, mas eu tava vendo aqui a cronologia, né, da vida do João Guimarães Rosa. E eu já li
Eu já sabia que ele era um gênio. E só não tinha associado recentemente, né? Porque, enfim, eu tô lendo esse livro há tanto tempo que às vezes eu já tinha me tocado nisso. Mas eu não tinha associado que ele é o escritor do livro Primeiras Histórias. Enfim, é um livro de contos que na faculdade eu tive uma matéria chamada a literatura, enfim, era focado nesse jornalismo literário, né? Em que você lê, assiste filme, esse tipo de coisa. E aí o professor passou alguns desses contos pra gente ler e eu me apaixonei. E o Bial dirigiu um filme inspirado nesses contos que a gente assistiu em sala, enfim. Eu não li o livro inteiro, mas eu lembro de gostar muito dos contos. Então, assim, eu já sabia que esse cara era incrível. Por que que eu demorei? Eu terminei a faculdade, gente, em 2016. Essa matéria deve ter tido ela em 2015, 2014. Por que que eu não tô lendo esse homem nos últimos 10 anos, gente? Por que que eu demorei tanto? Mas é isso. Eu realmente eu tô com vontade de reler tudo agora e pegar tudo que eu deixei passar, mas eu não posso. Então, é isso. Vou encerrar agora de verdade. E, enfim, eu não sei o que eu faço agora. Eu tô com muito medo de entrar numa hiper mega ressaca literária, mas eu não vou aceitar isso. Vou pegar um livro levinho pra ler agora fácil, rápido, talvez Percy Jackson, talvez. Pra eu não cair numa ressaca. Porque eu vou te falar, a vontade é de nunca mais ler nada, ficar só lendo isso aqui o resto da vida. Tchau, gente.